Ok, pessoal? Bom, eu sou o presbítero Adriano e estou falando da lição do primeiro trimestre do ano 2025. Bom, segunda parte da lição. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Bom, o texto áureo da lição diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Certo? Então, aqui Judas teve essa necessidade de exortar os irmãos da igreja a batalhar pela fé. Quando a gente lê esse texto, o próprio livro de Judas, parece que ele vê uma certa decadência, parece que os irmãos estão se afastando. Inclusive no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, a gente também consegue perceber, parece que os irmãos estão se afastando ali, certo? E há essa exortação aí de batalhar pela fé, não desista, batalha, continue, vá para frente, persista, certo? Então, isso aqui deve ser a característica do obreiro, da igreja, batalhar, de todo aquele que são obreiro, batalhar pela fé, não a dele só, mas a fé da igreja, para que a igreja continue, que aqueles que são fracos, aqueles que são que têm uma dificuldade de entender a fé, para que elas compreendam, para que sintam o desejo de continuar fazendo a vontade de Deus. Bom, a lição diz que quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, ou seja, a igreja é um corpo, como eu já falei no outro vídeo, a igreja é um corpo, ela é único, certo? Um corpo unido, e a heresia ela consegue quebrar penetrar, anulando alguns tentáculos da igreja, né? Mas é bom que a gente entenda que isso é combatido com a palavra de Deus, com o ensinamento correto. Por isso que Oséias diz: o meu povo pecou, né? Porque faltou conhecimento. E o conhecimento, certo? Ele pode ser ensinado, certo? Quem vai ensinar? Aqueles que são chamados para isso, aqueles que têm conhecimento. Infelizmente, muita gente tem conhecimento e se escusa, se afasta, tem aquela arrogância, prepotência, sabe? E não quer ensinar a igreja, acha que ele só é o detentor do conhecimento, que isso não pode ser propagado. Bom, o apóstolo Paulo, no livro em Atos, aqui Atos dos Apóstolos, tem algumas recomendações interessantes, são ditas assim, pelo apóstolo Paulo, né? O livro de Atos não foi o apóstolo Paulo que escreveu, certo? O livro de Atos foi Lucas que escreveu. Agora, tem coisas que foi o apóstolo Paulo que falou e está escrito no livro de Lucas, certo? E ele vai dizer aqui: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Certo? Então ele está dizendo assim: olha para vós, olha para você mesmo. E isso aqui faz entender quando ele diz a Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina. Primeiro de ti, tem cuidado de ti. Porque se o obreiro ele não tem cuidado dele, né? Não cuida dele, do seu próprio corpo, não cuida da sua mente, certo? Não cuida do aperfeiçoamento da sua fé, como é que ele vai cuidar da igreja? Então, para cuidar da igreja, é preciso que ele cuide antes de si, certo? Ele tenha preparo espiritual, certo? E preparo psicológico, para lidar com isso, certo? E ele precisa ter um preparo teológico para defender. Então, é isso que
que Pedro diz, olha, inclusive aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, ele vai dizer assim, esteja preparado para responder quando alguém pedir a razão da vossa fé. Certo? E infelizmente vai ter pessoas hoje que não sabem por que é crente. Não sabe, olha, que isso aqui eu não estou falando de um leigozinho qualquer. Não, estou falando de pessoas até que estão dentro do ministério, estão trabalhando. E se a gente perguntar para ele, olha, por que você é crente? E ele não vai saber responder porque ele é crente. Isso. É preciso que haja esse conhecimento. Sabe? O conhecimento vai gerar nele uma certeza. Conhecimento gera certeza. Se eu tenho conhecimento, eu tenho certeza daquilo. Então, se a pessoa não tem conhecimento da palavra, se ele não tem conhecimento da Bíblia, então ele não tem certeza da salvação dele. Ele não tem certeza do que fala. Por isso que a gente está encontrando vários pastores aí na mídia, falam uma coisa aqui e desmentem depois. Eu vi pastores aí que fizeram o seguinte, pregaram aí coisas e quando foram chamados, aí os repórteres aí pegaram ele e disseram, olha, por que você disse isso? Você disse que foi no calor da pregação. Isso aqui é heresia. Se eu digo uma coisa no calor da pregação e que aquela coisa não se sustenta teologicamente, certo? Biblicamente, então isso é uma heresia. São heresias. Então, o que está acontecendo com esses pastores que estão dizendo, está ensinando aí na mídia e estão fazendo essas coisas. Bom, então Pedro disse, estejam preparados. Certo? E quem é esse preparado? É o que Paulo está dizendo no capítulo 20 de Atos. São os bispos. E quem são os bispos? Os bispos são os pastores, que tomam conta da igreja. São os presbíteros, que tomam conta, que cuida, que prega, que ensina. Esses precisam estar preparados para isso, para tal. Aqui, quando a gente vai aqui para o primeiro ponto da lição, as ameaças, né, dos lobo feroz. O lobo feroz, aqui, é uma designação que é feita para chamar os bispos. Isso aí está falando de uma pessoa que veio de fora para dentro da igreja ali e tal, chegou e já começou. Não, está falando dos bispos, daquele que está tomando conta da igreja, aquele que está pregando da igreja, ou mesmo que não esteja tomando conta, mas está ali, ele tem a oportunidade de trazer esses ensinamentos para a igreja. O que acontece? O apóstolo Pedro, ele tinha já esse cuidado, o apóstolo Paulo, Judas e outro, Tiago, tinha outros, então tinha esse cuidado com o que estava acontecendo já naquela época. Bom, com a morte dos apóstolos, né, vieram os pais da igreja, e os pais da igreja tinham essa preocupação, porque depois da morte por exemplo, de João, quando João, que é um dos últimos apóstolos a morrer, e João é um grande defensor, inclusive o livro de João é um livro apologético. O Evangelho de João é um livro apologético, é um livro que vai falar de Jesus encarnado, o verbo encarnado. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? O verbo se fez carne, encarnou e habitou entre os homens. Então, isso aqui, né, é uma forma apologética, porque esse livro é um livro apologético, é uma defesa. Naquele tempo estava tendo muitos movimentos gnósticos ali no meio dos judeus, né? E dentro da igreja estava tendo muitas divisões teológicas, filosóficas misturadas ali no meio da igreja, né? E houve a necessidade de se contactar o João, e João vai trazer os ensinamentos através de um livro. Esse livro vai ajudar aos cristãos daquela época a se defender. Porque o que se passava, estava sendo já passado na igreja, era que Jesus não podia ser Deus. Jesus não podia ser Deus porque ele era homem. Ou ele era homem, ou ele era Deus. Então, não havia essa junção aqui, né, entre Deus e homem. Não podia, né,
essa comunicação aqui, ou era Deus ou era homem, né? Era uma união hipostática, né? Essa união hipostática era difícil de se compreender naquela época, então já estava dizendo, não pode haver essa união, ou é antropo, ou é homem, ou é Deus, né? Entendeu? Então, com a morte de João, surge os pais da igreja, e os pais da igreja, eles acabam tendo uma diversidade de opiniões em relação aos textos sagrados, certo? Aí vai surgir, por exemplo, o Noeto vai surgir lá, trazendo o início do que nós chamamos de unicismo. Onde é que surge o unicismo? O unicismo surge nos primeiros passos da igreja, ali. Surge com um homem chamado Noeto. Noeto, ele vê lá aquela ideia dos deuses pagãos e os deuses de face, e aí ele traz isso para a igreja. Isso é um perigo, irmão. Até hoje isso está acontecendo. Tem pessoas que vão fora na mídia, vê uma coisa, vê outra, aí traz para dentro da igreja como inovação, e ele traz como sendo uma verdade absoluta. Não, verdade absoluta é aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia é uma verdade absoluta, certo? Só que estão propagando por aí que a Bíblia, ela não é uma verdade absoluta, ela apenas contém a verdade, certo? A Bíblia, ela é relativa, porque a verdade é relativa, e esse negócio de verdade relativa e Bíblia, isso aqui não existe. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, a regra de fé de todo cristão. Se um cristão não se dirige pela Bíblia, então esse cristão está fora dos padrões de Deus, ou seja, ele não tem relacionamento com Deus, Deus não tem compromisso com ele, certo? A origem, então, surgiu o unicismo, surgem outros movimentos que vieram aí, inclusive movimentos que trouxeram a ideia por exemplo, de Maria, a Mariolatria. Ela começou a ser implantada, Maria, mãe de Deus, né? E isso aí começou a ser quebrado ali, porque havia uma discussão muito grande entre os pais da igreja, certo? Então, se Jesus era realmente Deus, ou seja, não era Deus, se Maria era mãe de Deus, se Maria não era mãe de Deus, aí vem a ideia da trindade, entendeu? Vieram muitas coisas, era muito difícil aquele começozinho ali, tá? O que é apologética? Bom, no segundo ponto ele coloca assim, o que é apologética? Bom, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, ou seja, é a forma lógica de se defender a fé cristã, certo? E racional. Inclusive, Paulo, em Romanos, capítulo 12, ele disse, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso culto, né, vivo e racional, certo? Racional, ou seja, uma coisa que você tem razão, uma coisa que é racional, não é uma coisa que, por exemplo, hoje está tendo alguns oba-oba nas igrejas por aí, muitas igrejas, que é uma coisa irracional. Tem gente se arrastando pelo chão, tem gente andando nas costas do outro, tem gente aí fazendo, sei lá, rodopiando, se atrepando nas colunas da igreja, tem gente pulando, feito capoeira, dançando capoeira no púlpito da igreja, tem não sei o quê. Então, isso é irracional. Mas Paulo diz que o culto tem que ser racional, certo? É um culto racional, um culto de razão. É por isso que as pessoas, muita gente não sabe defender a fé, porque ele não é racional, ele não para estudar, não para meditar, não para pensar. Então, e muitos não estudam, e ainda vem dizer, não precisa estudar não, porque está escrito, no abrir da tua boca eu botaria a palavra. Isso não está escrito, irmão. Não está escrito, quer ver uma coisa? O que está escrito é o seguinte, se num dia tu for entregue ao juiz lá, certo? Não te preocupe com o que vai falar, porque eu
darei a palavra certa para você falar. É isso que está escrito. Não está falando da palavra certa para ensinar a igreja. Para ensinar a igreja, você tem que estudar. Para ensinar a igreja, você tem que meditar. Para estudar a igreja, você tem que aprender. Né? Depois que aprender, aí sim, vai poder ensinar a igreja. Por quê? Para não pregar essas heresias, não ensinar essas heresias que estão sendo ensinadas hoje. Aí, no terceiro ponto, por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam sobre a forma de refutá-lo biblicamente. Bom, a igreja, ela precisa aprender isso. Por quê? Como é que se combate as heresias? Com a palavra. Não é com filosofia. Não. Também não é com ignorância, com brutalidade. Não. Agora, sim, uma coisa. Se uma pessoa não quer, porque tem gente que não quer, por mais que você ensine, por mais que você fale, eles não querem ouvir a palavra, eles não querem voltar ao início. Eles perderam o primeiro amor e eles agora não querem voltar. Então, não adianta. Deixa eles para lá, deixa eles com Deus. O apóstolo Paulo disse, entrega ele lá para Deus. Inclusive, teve um lá que Paulo disse, entrega ele ao diabo. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Bom, no terceiro ponto, ele vai dizer que são heresias, seitas e heresias, né? A palavra heresias, no Novo Testamento, no grego traduzido como seita, né? Com heresia, bom, o que são as seitas e o que são as heresias? Ele vai trazer aqui um ensinamento sobre esse assunto, sabe? O que está acontecendo, o que são as heresias que estão acontecendo. Bom, eu já falei, há muitas heresias. Por exemplo, a gente vai ter hoje unicismo, uma heresia clara. A gente vai ter aí o mormonismo, a gente vai ter os testemunhas de Jeová, com um monte de heresias que são trazidas, certo? E é bom que a gente entenda que essas heresias, ela distorce. Porque o que é a verdade? A verdade é aquilo que está escrito biblicamente, corretamente. Então, para se criar uma heresia, é preciso que distorça o texto bíblico. Então, como o texto bíblico não apoia determinada heresia, então é passível que alguém pegue aquele texto e distorça ele para que chegue ao ponto de asseverar aquela determinada heresia. Então, isso acontece muito. Outras heresias são baseadas em visões, supostas visões, certo? Supostas visões. Pessoas que tiveram visões de anjo, disso, que desceram ao inferno, que foram para o céu. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Também ninguém foi para o inferno está fechadinho lá, guardado, certo? Para o diabo e seus anjos. Então, pessoas que foram ao inferno, foram ao céu, supostamente, e aí traz esses ensinamentos para a igreja como se fosse verdade, de pé de igualdade com a Bíblia. Certo? Vamos ter a idolatria, certo? Como no caso a idolatria católica, a mariolatria, certo? E outro, né? Todo a questão dos santos, né? São idolatria. Essas idolatrias, certo? Elas são colocadas ali a pé de igualdade com a Bíblia. Por exemplo, o catecismo é colocado de pé de igualdade com a Bíblia. E a Bíblia, ela está acima de tudo, porque ela é a palavra de Deus. O altar, como diz aí os católicos, ele não que ele está acima da Bíblia, porque a igreja que criou a Bíblia e não a Bíblia que criou a igreja, isso aqui é heresia. A Bíblia é a base de tudo, certo? A Bíblia, todas as religiões que são ramificadas do judaísmo, ela veio da Bíblia.
certo? Então, todos os ensinamentos que nós conhecemos sobre o Deus verdadeiro, o El, esse Deus aqui, o Deus El, nós conhecemos através da Bíblia. Tudo que nós sabemos de Cristo, certo? De Cristo, de Jesus, de Yeshua, certo? Esse aqui veio da Bíblia. Então, a Bíblia, ela é o começo, ela é a razão da nossa fé. Entendeu? Então, é bom que estejamos envolvidos com isso para entender melhor. Que Deus abençoe e que na aula que vai ser dada, né, no domingo, que seja passado esses valores bíblicos, certo? Essa importante lição, certo? Para o crescimento da igreja. Que Deus abençoe. Eu oro a Deus pela vida de cada um de vocês, professores, né? Que Deus continue abençoando, que o Espírito Santo ilumine vocês para entender a Bíblia. Amém?